uma participação bastante efetiva no sentido da mídia educação no projeto Duarte, que é o projeto da MF Professor Antônio Duarte de Almeida, o projeto que foi aprovado pelo Conselho Municipal em 2019. No entanto, ele foi iniciado em 2017. Em 2018, nós incorporamos mídia educação como área de conhecimento autônoma. Bastante, foi uma decisão bastante ousada, acho que para a época, né? Aí nós nos deparamos com essa situação de que não tem material didático na rede, tem pesquisas, tem artigos, tem livros publicados sobre mídia e educação, mas não tem algumas experiências, mas não tem, mas inserida dentro dos outros componentes curriculares, dentro das outras disciplinas. Como nós incluímos a partir de áreas do conhecimento, não tinha. E aí foi o nosso desespero. Aí veio a pandemia e depois a gente dá uma continuidade. Depois da pandemia, nós começamos a discutir um pouco mais profundo, começamos a levar mais a sério essa questão, né? E aí começamos a produzir material. Então, a partir das atividades que os professores faziam, nós produzimos esse material aqui, que a gente chamou de orientações didáticas para a mídia de educação no projeto Duarte, tá? Então, é específico o projeto Duarte. Então, aqui nós temos atividades, a partir das atividades que os professores faziam, nós criamos os roteiros aqui, tanto porque a mídia de educação, ela é no ensino fundamental 2 anos finais, que a gente fala, que é do sexto ao nono ano, né? E aí nós temos aqui atividades para o sexto ano, para o sétimo ano, para o oitavo ano e para o nono ano. Como seria um mini currículo aí, a gente não tem essa capacidade para fazer currículo, mas a gente vai construindo. Porque a mídia educação nessa escola, ela tem esse aspecto autoral, ou seja, os materiais que a gente tem para o projeto Duarte, para a mídia educação, da forma como nós escolhemos, eles foram criados a partir de estudos que já existiam, mas foi criado de forma autoral. E, recentemente, no início desse ano, eu organizei também esse material, que são compilados de textos, ou seja, textos acadêmicos, pesquisa de alguns pesquisadores renomados que tem na área de mídia educação, como a Maria Luísa Belloni, Fantin, tem Buckman, tem Rivoltella, que são pessoas que discutem aí tanto nacional como internacional, pesquisadores, e aí a gente fez esse compilado, tem alguns textos que a gente produziu também, que está aqui nesse compilado, que é voltado para os professores, para a formação docente, né? Porque tem que formar o professor, se não tem formação inicial, aí a gente trabalha com a formação continuada. Quando eu vim para a área de mídia educação, eu tinha mais dúvidas do que respostas, né? Principalmente porque, para mim, a área de mídia ainda era uma grande dúvida. E eu acho que, em alguma medida, para todo mundo da escola, né? Tenho aprendido muito, a área tem me permitido, acho que, romper, né, aquelas barreiras das nossas áreas de formação específicas, né? E hoje eu compreendo a área de mídia como fundamental para a formação de cidadãos críticos, que justamente a contemporaneidade necessita, né? E aí eu tomo como exemplo, eu acho que o acesso dos nossos estudantes, a gente tem feito pesquisas com eles nos últimos anos, a quantidade de estudantes que acessam as plataformas digitais, as mídias digitais, as redes sociais. E a gente tem percebido um crescimento muito grande nesses últimos anos. A gente até brinca que essa geração são nativos digitais, mas eles são usuários, meros usuários, se a gente for pensar. Eles não compreendem as mídias nas suas especificidades. Eu acho que esse é o grande, fundamento da área de mídia e educação, é pensar nas entrelinhas, é desvendar as redes, as plataformas. Então, a mídia e educação não é uma mera, utilização do aparato tecnológico, técnico e midiático. Muito pelo contrário, né? A mídia e educação é o esforço em tentar desvendar, né, na perspectiva crítica, como as mídias se utilizam dos nossos dados, como elas direcionam os nossos comportamentos, as informações que a gente recebe e principalmente aquilo que a gente consome, né? Então a gente fala que as mídias elas moldam o comportamento e o objetivo
da mídia educação aqui no Duarte, o que a gente tem construído é justamente isso, né? Permitir que os estudantes possam desvendar, né, esses mistérios que estão por trás da mídia e se comportar de forma crítica em relação a elas. E aí as atividades vão desde aquelas mais dinâmicas, que envolve pesquisa, que envolve correlação, localização, leitura de textos, de imagens, né? A gente trabalha muito com essa perspectiva multimodal, né? Então, como os diferentes textos permitem que a gente estude as mídias e a sociedade contemporânea, né? A chamada sociedade da informação. É muito importante ver como eles recebem bem a área, como parece que pelo menos nas experiências que a gente tem, é uma área que dialoga muito com ideias que eles conhecem e que eles usam para se expressar. Então a gente aprende muito com eles, com o uso deles das tecnologias, das redes sociais. Eles trazem muita referência para a gente partir, usar como princípio para atividades, para sequências didáticas. Então é uma matéria que eu diria assim, que ela é bem atualizada e que a gente aprende muito junto com eles. Em todas eu acho que é assim, mas acho que em mídia especialmente talvez seja a matéria que a gente mais aprenda com os estudantes. Então, por exemplo, a AliExpress, que é uma das plataformas de e-commerce mais utilizadas no Brasil, pertence a essa empresa. Ela é uma Big Tech também. Samsung, quem pode ler o Samsung pra gente? Tamires. A gente tem se inserido num mundo onde a tecnologia está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso modela a forma como nós vivemos a nossa vida. Então, essa educação sobre a tecnologia, sobre a forma como ela funciona, sobre os cuidados que a gente tem que ter em relação a ela, é muito importante. A gente pratica diversas atividades que são interessantes, usando a inteligência artificial, a gente pesquisa sobre as empresas que a gente utiliza nos nossos dia a dias, a gente aprende a como cuidar da nossa segurança, dos nossos dados na internet, e a gente aprende a como viver nesse mundo cercado de tecnologia. O projeto Duarte é bem legal, né, que fica tanto tempo com cada área, não fica alternando, mas essa área de mídia é boa, porque, né, principalmente por causa do aumento das IA e tudo, a gente precisa saber como usar, como se proteger de algo que possa vir a acontecer por conta da IA. Em relação ao impacto junto aos estudantes e à comunidade, né, por ser uma área inovadora, uma área que só o Duarte tem e o projeto Duarte possibilita isso, eu vejo um ganho muito grande, né, sobretudo a questão metodológica. É uma área que está sempre preocupada em trazer tablet, em trazer tecnologia, em trazer metodologias diferenciadas, né, sair do lugar comum. E eu vejo que isso para os adolescentes é bastante importante. Nós temos adolescentes aqui que consomem mídia o tempo todo e eu acho de extrema importância o trabalho da área na construção de jovens que não só consomem, mas que produzem, que são protagonistas, que fazem uso consciente, crítico e criativo dessa forma de comunicação. Então, eu acredito que a escola, a gente está um passo à frente, trazendo um pouquinho dessa linguagem que o estudante gosta, do que ele vivencia, para a realidade da escola, que muitas vezes fica distante daquilo que o estudante precisa. E a mídia, ela traz essa ideia de conexão, do que o estudante precisa, do que ele vive, do que ele gosta, mas sempre trazendo a questão de que isso não seja de forma rasa, mas de forma profunda, levando o estudante a refletir sobre o uso das mídias e produzir. Então, o nosso foco aqui principal também é que dá protagonismo para essas crianças, para esses jovens, para que eles sejam autores aí da sua própria vida. Atividades pedagógicas devem ser pautadas por objetivos de aprendizagens a partir de um eixo temático. Tais objetivos são a finalidade que se deseja com o trabalho proposto. Os objetivos de aprendizagens apresentados nesse livro para a mídia educação no projeto Duarte estão pautados nos conhecimentos que se deseja que os estudantes aprendam na área de mídia educação em cada etapa ou momento de estudos no decorrer do ano letivo. As atividades propostas, no entanto, não têm um caráter fechado, nem tampouco são receitas para os professores seguirem, ou seja, são propostas abertas e passíveis de adaptações. Contudo, como qualquer proposta pedagógica,
as atividades que se seguem podem contribuir com o trabalho dos docentes para a materialização dos objetivos de aprendizagem em mídia e educação em cada eixo temático. E essa passagem é importante para a gente porque o livro não se propõe ser um manual, nem uma receita de como trabalhar mídia e educação. Pelo contrário, né, por ser uma contribuição coletiva, para a gente é uma construção histórica. Então, um conjunto de ações, de estratégias que foram realizadas e foram acumuladas nesse período e que a gente permite aqui que outras pessoas possam ter contato, né? Então, seria a socialização de um conjunto de saberes e conhecimentos construídos coletivamente para além de um manual. Esse livro, ele apresenta o debate fundamental de uma escola que precisa reverberar em toda uma sociedade. Introduzir tecnologias digitais não garante, por si só, inovação ou qualidade na educação. Afinal, experiências escolares, quando não acompanhadas de práticas pedagógicas humanizadoras, são eficazes apenas para ampliar distâncias, gerar isolamento e reforçar desigualdades. É fundamental anunciarmos esse debate, que muitas vezes passa despercebido nos discursos oficiais de projetos de reformas curriculares. Mesmo que estudantes tenham acesso garantido à internet, dispositivos eletrônicos e condições objetivas de uso das tecnologias, a compreensão crítica das informações ali encontradas só ocorre àqueles que tiveram acesso a formações críticas, pois são essas formações que contribuem para dar sentido ao que se vê, ouve, lê e acessa. Então, acho que o projeto de mídia dentro do projeto do Arte tem essa potência justamente porque ali a mídia como linguagem, junto com uma responsabilidade, assumindo essa responsabilidade por entender que a prática docente ela não é só mediação, ela é necessária para garantir que essa linguagem seja compreendida e apropriada pelos estudantes. E contribuir aí também com uma experiência para outras escolas, para outras experiências aí. E eu deixo aqui o convite para que vocês leiam, para que quem tiver interesse nos procure. Ele vai ficar disponível no site da editora, tem em PDF, tem o e-book, enfim, nós vamos disponibilizar aí gratuitamente aí, tá?